Olá pessoal, tudo bem? Bom, espero que estejam todos bem. Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Pessoal, essa semana eu subi uma frase lá no Facebook que diz assim: descubra o que procura para encontrar o que deseja. É algo que eu considero primordial para o sucesso em qualquer coisa que você vá fazer, é você ter um desejo ardente. A maioria das pessoas que fracassam, elas simplesmente não têm um desejo. Elas não sabem aquilo que realmente elas desejam. E existe uma grande diferença entre desejar e querer. Porque o querer, ele é muito fraco. O querer, ele é muito superficial. Por exemplo, se eu perguntar aqui, quem quer ficar rico? A maioria das pessoas vão levantar a mão dizendo, eu quero ficar rico. Mas querer, infelizmente, não realiza. Eu aconselho para você que quer ou deseja ficar rico, primeiramente, antes de você desejar isso ardentemente, procurar pessoas ricas, ande com uma pessoa rica para você ver como que é a vida dessa pessoa. Porque às vezes a pessoa deseja ser rica, mas não quer, por exemplo, pagar o preço da riqueza. Né? A pessoa quer ser rica, mas não quer andar com um monte de segurança. Né? A pessoa quer ser rica, mas não quer pensar que às vezes os filhos vão ter que morar fora do Brasil e você vai ter que ficar aqui trabalhando e ver os filhos de vez em quando. Né? São os ônus da riqueza. Tá certo, pessoal? Mas o importante de qualquer coisa que você queira, né? Na verdade, né? Não é querer, mas é desejar profundamente. Porque assim, o desejo, ele gera uma reação química no nosso corpo. Né? Quando você deseja algo ardentemente, a nossa mente consciente, a nossa mente subconsciente começa a trabalhar a estrutura do nosso pensamento para que esse desejo ele se realize. O nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que é real daquilo que é imaginário. Então ele tenta tornar real tudo aquilo que a gente pensa. Eu até tenho uma frase que eu gosto bastante, que pensar positivo e pensar negativo dá o mesmo trabalho. Então é muito melhor a gente pensar de forma positiva. Eu não sei qual é o seu desejo. Pode ser o desejo, por exemplo, de construir uma casa, de comprar uma casa nova, de comprar um carro, de fazer uma viagem. Pode ser um desejo de casar, pode ser o desejo de ter um filho. Pode ser o desejo, por exemplo, de empreender um novo negócio ou empreender o seu primeiro negócio. Não importa qual é o seu desejo. É muito importante que você deseje isso de forma ardente. É muito importante que você coloque na estrutura do seu pensamento a visualização desse seu desejo acontecendo. Por exemplo, você gostaria de construir uma determinada casa. Você tem que ir na internet, procurar casa mais ou menos no padrão daquele que você gostaria, né? E ver foto, ver imagens e ir trabalhando essas imagens na sua mente. Assim, da mesma forma, um carro ou uma viagem. Às vezes a pessoa quer fazer uma viagem para um lugar e diz assim, olha, essa viagem é muito cara, esse lugar é muito caro. E não vai sequer lá pesquisar o valor, quanto ficaria para você ir até esse lugar com seu marido, com seu namorado, com a sua família. De repente, naquele dia que você resolveu ir até lá, surgiu uma promoção relâmpago, né? E ali surgiu uma oportunidade para você ir. O mais importante de tudo, pessoal, é você ter um desejo. Porque o desejo é algo muito forte, é algo que vem de dentro de você. O desejo, ele gera um sentimento dentro de nós. E esse sentimento é que vai fazer com que nós tomemos decisões. E são as decisões que nós tomamos é que mudam o nosso destino. São as decisões que nós tomamos que promovem os resultados que nós queremos. As decisões, elas fazem parte da nossa vida. Todos os dias nós tomamos inúmeras decisões, desde o momento que nós acordamos. Por exemplo, você acorda, aí você vai, toma seu banho, você vai escolher a roupa, você vai escolher o perfume, você vai escolher o sapato, as mulheres principalmente, né? Com aquele inúmeros sapatos para escolher, né? Você vai escolher se você vai buzinar para a pessoa que cruzou seu caminho, para o carro que te fechou, e você vai ali tomar durante o seu dia inúmeras decisões.
Se você não tem um desejo bem ardente dentro de você, talvez você tome decisões que vão afastar você do seu desejo. Quando você sabe o caminho que você está perseguindo, quando você sabe para onde você vai, fica fácil para que você decida coisas que às vezes você não deseja para você. Por exemplo, existem muitas distrações no meio do caminho. Às vezes você está focado em algo, está perseguindo algo, mas de repente surge aqui uma facilidade, surge aqui um atalho, e aí você, por não estar tão focado, você acaba seguindo por esse caminho e se perde. E vai se distanciando do seu desejo. Então nós temos que tomar decisões que nos aproximem do nosso desejo. Existem coisas assim que eu faço, tá? Se fizer sentido para você, eu tomei já há mais ou menos uns 3 anos, né? Eu tenho a atitude de, ao final de cada ano, eu anoto quais são os meus desejos para o próximo ano. Além disso, eu anoto quais são os meus desejos para os próximos 5 anos da minha vida, e eu tenho anotado os meus desejos para daqui a 20 anos da minha vida. Essas anotações, eu anoto, né, cada coisa, sei lá, eu quero comprar um carro, trocar de carro, eu quero comprar um equipamento para a clínica, eu quero fazer uma viagem. E é lógico que eu vou passar a perseguir aquele desejo. Existe até um plano de metas, né, que é bem conhecido, que se chama metas SMART, né? Específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. É muito importante que a gente coloque a meta principal da nossa vida, né, o desejo principal, que nós façamos um planejamento para alcançar aquilo, colocando um tempo para que isso realize. Isso é muito importante. Ter um tempo, vai ser daqui a 1 ano, vai ser daqui a 2 anos. Em quanto tempo eu vou alcançar esse desejo? Isso é de extrema importância nós colocarmos um tempo para que nós possamos alcançar esse desejo. É importante também que esse desejo não esteja assim tão distante da sua condição atual de hoje, né? Por isso é importante fazer metas de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, tá, pessoal? Mas eu queria falar para vocês da importância que tem o desejo nas suas realizações, porque quando você deseja ardentemente, a chance de você realizar isso é muito grande, porque durante o caminho, durante a trajetória para que você alcance isso que você quer, vão surgir dificuldades, vão surgir pequenas e às vezes até grandes distrações. Por exemplo, nesse momento agora, nós estamos diante de uma pandemia. Eu acredito que, assim como eu, muitos de vocês devem ter que replanejar a sua vida, devem ter que prorrogar alguns prazos de algumas coisas, uma viagem, um investimento, né? A construção da casa. Porém, se você não tem isso muito fixo dentro de você, talvez você acabe desistindo, né? A falta de você ter um desejo ardente, um objetivo bem definido, é a maior causa de fracasso e de desistência que existe. Pessoal, existe até uma lenda, né, de um general dos tempos antigos que foi lutar, né, contra um exército que era 10 vezes maior que o exército dele. E eles chegaram até esse local de navio. E quando eles chegaram até lá, né, que eles desceram do navio, o general foi e mandou queimar os barcos, né? E ele falou assim, olha só, nós só saímos daqui vivos e vitoriosos, né? Não tem a segunda opção. Muitas das vezes a gente olha para trás e quer voltar, quer desistir, porque realmente a gente não tem a certeza daquilo que a gente quer. E eu considero isso uma coisa de extrema importância. Uma curiosidade para vocês, que é algo que eu me lembrei recentemente, quando eu era pequeno, né, eu fui criado no Rio de Janeiro, né, e eu morava num local, assim, numa rua pública, né, que passava ali muitos ônibus e tal. E um dia eu tava lá na porta da casa dos meus avós, que eu morava com eles, né, e eu vi passar um ônibus, né, que ia para São Paulo, né. E quando eu vi aquele ônibus, era um ônibus diferente. Ele era diferente dos outros ônibus. Eu me lembro, inclusive, que ele tinha o desenho de um super-homem, né, na lateral. E a entrada desse ônibus era bem no meio, né, diferente dos outros que era pela frente, né? E aí eu ficava horas do meu dia esperando
só para ver esse ônibus. E o meu sonho era um dia entrar naquele ônibus e ir para São Paulo. Eu não tinha a menor ideia de como era São Paulo, do tamanho que era São Paulo, não sabia sequer onde ficava. Naquela época não existia internet, né, pessoal? Não tinha como a gente pensar, não tinha nem telefone na minha casa. Mas eu tinha esse desejo. E eu me lembro que sempre que eu passava, né, andando pela cidade, às vezes pegava a rodovia, né? Eu morava ali em São Gonçalo, né, e ficava divisa com Niterói, Rio de Janeiro, e tinha umas placas indicando Rio de Janeiro e São Paulo. E eu tinha um sonho de um dia vir para São Paulo. E eu não tinha a maior ideia que esse desejo um dia se tornaria realidade, né? Hoje eu moro não na capital, São Paulo, mas já morei na capital São Paulo, mas eu estou no entorno, né, de São Paulo e vejo que esse meu desejo acabou se realizando. E era um desejo de infância. O meu subconsciente trabalhou ardentemente para isso, mesmo eu tendo esquecido desse detalhe, né? Esse meu desejo subconsciente me trouxe até aqui e graças a Deus eu tenho uma profissão, né? Tenho uma família, uma vida estruturada, formada aqui em São Paulo, e eu acredito que tudo isso começou com um desejo de infância. Assim como várias coisas que eu venho realizando na minha vida é através do desejo, é através eu colocando num papel, né? Eu vou dizer papel porque hoje eu uso bastante o bloco de notas, né? Do iPhone, mas eu vou colocando cada meta que eu alcancei, colocando ok, alcancei, e por se algum motivo eu não conseguir alcançar alguma meta, eu refaço ela, eu projeto ela para um tempo, mas sempre colocando um tempo para que aquilo aconteça. Então, além do desejo, é muito importante que você planeje isso, coloque um tempo para isso e comece a trabalhar sua mente, porque eu tenho certeza que você vai conseguir realizar. Aliás, a nossa mente, né, o nosso pensamento é capaz de realizar tudo aquilo que nós desejamos. Há um tempo reservado para todas as coisas, eu sei. Tudo acontece no momento que tem que acontecer, tudo inicia no momento que tem que iniciar. Todas as coisas que acontecem, né, são coisas que realmente precisavam acontecer, mesmo aquelas coisas que não são tão agradáveis, né? Eu considero assim que as coisas que são desagradáveis para nós, na verdade, são as situações que vêm na nossa vida para nos ensinar, né? Assim como as pessoas desagradáveis também são as pessoas certas. Não existem pessoas erradas na nossa vida. Existem pessoas que vêm para nos ensinar. E tudo também tem um tempo para terminar. Mas é muito importante que você mantenha sempre o foco naquilo que você quer. Pessoal, muito obrigado por estar comigo nesses vídeos. Esse é o nosso último vídeo da série Jamais Desista. Eu desejo votos de paz, saúde e prosperidade para você e para sua família, que todos estejam bem nesse tempo. E espero vocês na nossa próxima série de vídeos. Muito obrigado, pessoal. Até logo.